Olá para você que me acompanha a partir de agora. No vídeo de hoje falaremos sobre o direito eleitoral, especificamente a respeito da inelegibilidade e de quando ela ocorre, tá? A inelegibilidade pode ser conceituada como a incapacidade de receber votos e, naturalmente, a incapacidade de ser votado, portanto, de ser candidato. Essa incompatibilidade, essa inelegibilidade, ela pode ter uma natureza absoluta, e aí eu já faço remissão ao artigo 14 da Constituição Federal, no parágrafo 4º, que trata dos inalistáveis e também dos analfabetos como incapazes e inelegíveis absolutamente, para qualquer tipo de cargo ou função pública. E também temos a inelegibilidade de caráter relativo, essa também prevista na Constituição Federal, mas também nas leis infraconstitucionais, como a lei complementar de 64/90. Tá? E vamos falar justamente a respeito das hipóteses que ela traz. Evidentemente que eu não vou esgotar o tema a respeito, pois é um tema extenso e que, naturalmente, cada uma das hipóteses daria um vídeo por si só de fundamentação, enfim. Então, o objetivo é falarmos de forma geral sobre cada uma delas, a começar pela inelegibilidade por motivos funcionais. O indivíduo ele só pode ser candidato à reeleição no Brasil por um único mandato repetido. Ou seja, se eu hoje sou governador de Minas Gerais e quero me reeleger a um próximo mandato em continuidade daquele primeiro que eu fiz, eu poderia fazer isso uma única vez. Depois, eu terei de ficar afastado durante um período de 4 anos e depois tentar novamente a reeleição, mas novamente só para um mandato, eu não posso repetir de novo. Alguém pode se questionar, mas por que essa escolha do legislador? A escolha é tentar preservar a rotatividade e não perpetuar uma única figura no poder de maneira longa, porque isso poderia gerar o rompimento da democracia. Então, é por uma questão mesmo de segurança da própria democracia que se optou desta forma. Ainda falando da hipótese de inelegibilidade por motivo funcional. Há de se mencionar que quando eu trato da reeleição, eu tenho que sempre falar desse ponto, que é a substituição e a sucessão. Substituição, ela tem um caráter transitório, ela tem um caráter temporário. A substituição ocorre quando o titular do cargo tem de se ausentar por alguma razão durante um curto período de tempo, por uma cirurgia, em razão de uma viagem ou de qualquer coisa nesse sentido. A transição é rápida, é temporária e logo em seguida o titular retorna ao cargo. A sucessão não. A sucessão ela tem um caráter definitivo. Isso quer dizer que o titular deixa o cargo e não retorna mais. Nesse caso, o vice se torna o titular. E aí, cheguei nesse ponto por isso. Vamos imaginar que eu sou governador de um estado e, junto com o meu vice, e no segundo mandato, ou seja, depois de reeleito, eu titular, deixo este cargo de maneira definitiva. Ou seja, sou sucedido pelo meu vice. Esse vice, ao término desse segundo mandato, poderá se candidatar à reeleição ou terá de deixar o cargo? Existem entendimentos que ele poderá se candidatar à reeleição, haja vista que o cargo de governador, no nosso exemplo, será exercido pela primeira vez. Claro que esse não é um ponto definido na doutrina, você vai encontrar decisões tanto para um lado quanto para o outro, mas para você ver a extensão que essa matéria vem tomando, e fica a discussão no ar, caso queira a gente faz um vídeo sobre isso. Outro ponto importante, que é uma hipótese de inelegibilidade caso não seja cumprido, é a renúncia ao cargo ao qual se pretende a reeleição no período de 6 meses anteriores ao pleito. Ou seja, se eu quero me candidatar à presidência da República, eu tenho de renunciar a este cargo com 6 meses de antecedência ao pleito eleitoral, por questões de desincompatibilização do cargo, para que eu não use deste cargo, ou desta janela, ou dessa visibilidade em meu favor e em prejuízo dos demais que querem se candidatar. Então, a desincompatibilização, ela entra neste ponto. Outro motivo funcional é a perda que leva à inelegibilidade, que é a perda do mandato legislativo. O indivíduo pode ser afastado da função parlamentar se quebra com duas questões. Se ele tem uma relação promíscua com a administração pública,
por meio de empresas ou de terceiros ou de parentes em seu nome que recebem vantagens por meio da administração pública de empresas privadas, ou seja, imagine, eu sou um parlamentar e tenho uma empresa da qual eu sou sócio majoritário e que hoje contrata com a administração pública na mesma esfera a qual eu sou parlamentar. Isso geraria com certeza um conflito de interesses, isso não pode ser permitido e caso seja descoberto leva à perda do mandato, leva à inelegibilidade. Tá? Outro motivo seria o decoro parlamentar. Decoro parlamentar nada mais é que a verdadeira liturgia do cargo, onde o indivíduo tem de respeitar a função que exerce para respeitar a coletividade que ele representa. O primado de toda essa conduta está estampado junto com a noção de direito administrativo, lá do artigo 37, que traz os 5 elementos básicos que a administração pública tem de seguir, que são basicamente legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso se estende aos seus servidores e se estende aos representantes do povo, que têm de agir sobre essas 5 esferas para poder exercer o seu cargo. A quebra do decoro é quando não há um respeito a nenhuma dessas atividades, dessas características que eu acabei de elencar, e ainda há um desrespeito ao indivíduo, à própria instituição e ao próprio povo. Nós temos casos na mídia, que já saíram de alguns anos atrás e até mais recentes, onde há discussão se houve a quebra do decoro ou não por determinada conduta de parlamentares. Então, pesquise sobre esse tema e você vai encontrar facilmente. Um indivíduo que cospe no outro, um parlamentar cuspindo no outro, ou ele se agredindo, tudo isso poderia ter envolvimento com a quebra do decoro parlamentar? Eu entendo que sim. Tá? Há uma quebra do respeito da liturgia daquele cargo. Isso pode gerar, caso seja aberto processo para isso, a inelegibilidade do indivíduo por um período de até 8 anos. Tá? Outro ponto importante, que também gera inelegibilidade, é a perda do mandato executivo. Eu estou fazendo referência aqui à perda do mandato do executivo, dos governadores, dos prefeitos e seus vices. E por que não do presidente? Porque o presidente responde o processo de impeachment, que é específico para o cargo. Tá? Nesse caso que eu falo do executivo, que é para os governadores e prefeitos, é quando eles descumprem a Constituição do Estado e as leis orgânicas que os regem e podem responder então por um processo administrativo, por não repassar determinado recurso que foi previsto em lei, por exemplo, e aí ele pode sofrer um processo de improbidade administrativa e efetivamente vir a perder o seu cargo. Outro ponto importante também que gera a inelegibilidade é o abuso do poder econômico e do poder político. É quando eu, munido de um determinado cargo, uso dele como instrumento de perseguição para prejudicar adversários, para perseguir pessoas que não se coadunam com o meu entendimento, ou uso de vantagem econômica que o meu cargo me permite para prejudicar uma determinada pessoa. Tudo isso gera a inelegibilidade. Outro ponto também, o desfazimento do vínculo conjugal com um objetivo fraudulento. Eu faço um divórcio simulado, fictício, para permitir que o cônjuge se candidate a determinado cargo na mesma esfera que eu, já que eu já sou um parlamentar. Então, eu quero usar dessa influência para o outro, por exemplo. Tudo isso leva à inelegibilidade, se comprovado naturalmente que houve uma fraudulência com relação a esse desfazimento do vínculo conjugal. Algo difícil de ser provado na prática, mas não é impossível. Outro ponto que é muito importante e também complexo é a chamada improbidade administrativa. A improbidade administrativa nada mais é que a própria incompetência do executivo ao gerir os interesses do indivíduo. Indivíduo esse que é representado pela coletividade. Imagine o seguinte, imagine que eu sou um prefeito e não cumpro com um determinado cronograma de obras para a construção de uma estrada. Essa obra atrasa, o município fica isolado. É uma incompetência da minha parte que pode gerar uma improbidade administrativa. Ou, por exemplo, eu tenho 500 mil em recursos para serem utilizados na saúde, eu uso esses recursos para segurança e não deixo nada com a saúde. Isso é improbidade. Ah, mas a segurança precisava. Ok, mas também não posso deixar a saúde desassistida. Há leis que têm regulação mínima para cada uma das esferas de aplicação de recursos, cada um para educação, para segurança e outros. Se eu não respeito isso, eu ajo com improbidade administrativa
eu posso ter a perda do meu cargo eletivo e posso ficar inelegível por até 8 anos. Tá? Outro fato importante, a corrupção eleitoral. Durante o processo eleitoral, durante o pleito eleitoral, eu faço a corrupção. Como? Eu compro votos, eu ofereço dinheiro, eu ofereço vantagens que são indevidas e que isso vai gerar naturalmente, quando descoberto, processo que pode levar à perda do cargo e também à inelegibilidade por até 8 anos. Outro fato também que gera a inelegibilidade, a condenação criminal. Imagine que eu sou um prefeito e cometo um crime contra a vida, por exemplo. Uma vez condenado, transitado e julgado, eu irei sofrer sanções de natureza eleitoral, podendo ficar inelegível por até 8 anos e perder o cargo. Outro ponto importante é a chamada renúncia parlamentar, que também gera inelegibilidade. Alguém pode se questionar, mas renunciar por si só é ilegal? Não, não é. Mas a partir do momento que eu renuncio, que eu declaro que eu sou incapaz de exercer determinado cargo público, eu estou atestando que eu sou incapaz daquela função. Então, eu também estou inelegível caso queira exercer essa função novamente. Essa inelegibilidade não é eterna, não existe punição eterna no Brasil, mas ela será de até 8 anos para este cargo. Outro ponto que também gera inelegibilidade é a exclusão profissional. Imagine que eu sou um médico e seja excluído dos quadros do Conselho de Medicina em razão da prática de algum ato incompatível com a profissão. Este ato, esta condenação, gerará efeitos eleitorais, me tornando inelegível por um período de até 8 anos. Outro ponto também, outra hipótese de inelegibilidade, é a demissão do serviço público. Quando eu sou demitido do serviço público pela minha incapacidade, pela conduta incompatível com a função que eu deveria exercer, eu naturalmente vou sofrer processo administrativo e isso vai, uma vez condenado, gerar repercussão negativa no âmbito eleitoral, me tornando inelegível. Por fim, não menos importante, a doação ilegal também gera inelegibilidade, além da condenação ao indivíduo que doa de forma ilegal. Tá? Não só aquele que recebe a doação ilegal, o candidato, mas também aquele que faz essa doação, respondendo por crimes de natureza civil ou criminal. Tá? E vale dizer, todos esses pontos, e existem outras hipóteses, claro, na legislação, são fundamentais, devem ser complementados com livros, com doutrina. O vídeo aqui só foi mais exemplificativo para poder numerar de uma forma mais concatenada cada um deles. Caso queira que eu fale de algum especificamente, que faça um vídeo mais longo falando sobre esse assunto, é só deixar o seu comentário aí. Não esqueça de curtir e compartilhar. Até o próximo vídeo.